Entra, escuta, digere. Aqui na Louva a Deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Estamos exaustas. Não, hoje não tem palavra bonita, não tem floreio, a introdução é essa mesma. Estamos exaustas, eu tô exausta, eu acho que você aí do outro lado também tá exausta, minhas convidadas estão exaustas e a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre carga mental. Vem comigo. E para falar sobre esse assunto, que é muito importante, que a gente tá falando todos os dias, mas às vezes a gente precisa repetir de fato aquilo que é óbvio. Eu recebo ela pela terceira vez, vai pedir música, né, Lilian? A Lilian, que é psicóloga clínica, pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Terapia Cognitivo-Comportamental de São Paulo. E eu sou um trava-língua, né? Exato. Você já sabe que sou trava-língua, deu até uma engasgada, é a segunda vez que eu tô gravando, tudo bom. Ela também é coordenadora, psicóloga coordenadora do Me Too Brasil. Seja muito bem-vinda de volta. Muito obrigada por esse convite novamente, né? Terceira vez. A música que eu vou pedir, eu nem sei, nem pensei na música, na verdade. Até o final você pensa? Eu penso, tá bom. Aí, de repente, a Thaís coloca um pedacinho pra gente. Vamos pedir. Gente, eu sou realmente de casa aqui, né? Já é de casa, Vou amiga. vou ficar confortável aqui. Poder, tudo bom? Será que permite? Spotify, tudo bom? Mentira. Pegadinha. Obrigada novamente pelo convite, pela confiança aqui. E vamos aí conversar sobre esse tema que, pelo amor de Deus, tem cada coisa. Até dando uma introduçãozinha, eu tava dando uma pesquisada no Google Trends, sabe? Sei. Cansada, desde 2015, é o tema mais pesquisado por mulheres. Cansada. Tudo bom? É porque tem gênero, né? Exato. É isso. A gente vai endereçar esses assuntos todos. Deixa eu apresentar minha segunda convidada. Aqui do meu lado, ela que é inspiradora digital, palestrante, escritora, uma mulher preta, mãe solo e que criou o Faxina Boa, maravilhosa. Gente, eu tô muito feliz porque eu sou fã, sabia? Seja bem-vinda, Verônica Oliveira. Obrigada, eu tô cansada. Mas é isso. É sobre isso. Mas é um assunto que, embora recorrente, a gente não fala sobre ele. Então, eu tô feliz de poder trazer esse assunto. E Verônica chegou aqui, já tinha feito 450 coisas antes de chegar aqui no estúdio, né, Verônica? Não tinha dado tempo de comer ainda. E ainda não tinha dado tempo de comer. É isso, gente. É tão importante porque tá no nosso dia a dia isso o tempo todo. Vamos falar logo sobre isso, mas antes, quero saber o que não nos foi permitido saber. Verônica, me conta uma coisa que você descobriu que mudou o seu olhar pro mundo. Você falou, gente, isso aí, ó, não tinha me falado que era assim? Basicamente, a gente que cresce mulher, numa família... Eu cresci numa família grande. E a gente aprende que as meninas têm mais coisas para fazer, as mulheres muito mais. E quando a gente trabalha com isso, a gente percebe o quanto não é valorizado. E um dia me foi permitida a chance de viajar. E eu viajei para Europa e descobri que as pessoas, elas simplesmente cuidam das coisas delas. Elas limpam a própria sujeira, elas lavam a própria roupa. Elas fazem as coisas dentro da própria casa. E não é uma exclusividade feminina, os meninos fazem as suas coisas. Então, você começa a ver que é uma questão nossa e que por muito tempo me foi colocado como... É a sua obrigação, porque você é a mulher da casa. E aí eu me permiti descobrir que não é assim em todos os lugares. Não é assim em todos os lugares. É isso, né? As responsabilidades das coisas da casa é de todo mundo que mora naquela casa, né, gente? Exatamente. Tudo bom? É óbvio, mas a gente precisa sempre lembrar. Pontuar, né? É importante. Lilian, e você? O que você descobriu? Agora tem que ser uma terceira coisa. Já pensou em agora ter uma terceira? Descobriu aí que mudou seu olhar pro mundo. Recentemente, eu descobri que, embora tenhamos muitos talentos, né? Porque às vezes nós somos múltiplos, né? Somos. Nós temos o direito de escolher aquilo que está de acordo com os nossos valores. Que os nossos valores são nossa bússola de vida, né? Para as nossas tomadas de decisões. E eu descobri que, embora as outras pessoas tenham muitas expectativas em relação a nós, o importante é que no final do dia a gente esteja bem. Então, embora tenhamos muitos talentos, aquele talento que faz mais sentido para nossa vida é o que vai nos deixar confortáveis e felizes.
em relação a nós mesmos. E pra gente estar feliz e confortável com relação a nós mesmas, eu acho que a gente precisa estar descansada, né, Lilia? Com certeza. Porque a carga mental, ela é essa... A gente, né, surgiu há alguns anos. Eu lembro que uma série de quadrinhos falando sobre carga mental, mostrando, ilustrando como isso funciona na prática para as mulheres, né? Especialmente aquelas que são casadas com homens, né? E que, além de executar as tarefas do lar ali, então, a limpeza, a comida, dar banho nas crianças, enfim, ela tem que pensar também em tudo que precisa, toda a parte estratégica. Então, o que precisa comprar, fazer listas, milhões de listas mentais de compras, de afazeres. E ela tem que também gerenciar os outros adultos da casa, né? Então, falar pro marido, olha... Você tem que limpar, caiu. Você tem que limpar pra mim. Ó, que coisas que pra gente parece muito óbvio que não precisava a gente estar pedindo pra ninguém fazer. Você olhou, você vai lá e faz, né? Isso é que um adulto funcional faz. Mas na prática, não é o que acontece, né, gente? E aí eu queria começar, já, Lilian, pedindo pra você contar pra gente se carga mental é algo que já tem uma categoria aí para se trabalhar na clínica, ou se isso está ligado a outros tipos de questões que levam até você, assim. Geralmente, a carga mental, ela está totalmente relacionada a estresse, né? A gente tem aí o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E quando ele está num nível muito elevado, é quando ele se torna prejudicial. Ele é funcional para o nosso corpo, mas quando ele está num nível muito elevado, ele se torna prejudicial. Então, nós temos algumas questões correlacionadas com esse estresse, com essa carga mental, que são: a gente tem estresse crônico, porque sim, existe estresse crônico. Nós temos todos os transtornos aí de ansiedade. E também temos uma coisa que antigamente se chamava doença do trabalho, que é a síndrome de burnout. Ah, sim. Mas o que acontece? As pessoas acreditam que só quem trabalha em escritório, bonitinho, lá, que tem síndrome de burnout. Mas a dona de casa também tem síndrome de burnout. O estudante também tem síndrome de burnout. Então, tudo aquilo que, de certa maneira, que é sua função, sua responsabilidade, se torna demasiado, se torna basicamente a única coisa importante da sua vida, pode trazer essa sobrecarga mental. Então, eu diria que poderiam ter outras questões correlacionadas, mas hoje em dia, o que mais tem aparecido na clínica, principalmente numa situação de pandemia, tá, e nesse caminho pós-pandêmico que estamos seguindo, é o burnout. A gente pode chegar realmente à exaustão, inclusive em relacionamentos amorosos, inclusive dentro de casa. E é aquilo, né, que Silvia Federici já diz, né? Eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né, Verônica? Sim. Como que é isso na sua vida? Recentemente eu comecei a ler, por exemplo, burnout materno, burnout de relacionamento, burnout... Aí eu falei, bom, basicamente todos os aspectos da vida causam estresse. Burnout. Nasceu, bom, Burnout. burnout. Gente, nascer já dá um trabalho, burnout. Exatamente. Então, a gente percebe que tudo que envolve... o planejamento, a coisa, ele recai sobre uma única pessoa, que é a mulher. Então, acaba fazendo com que a gente acumule funções que poderiam ser divididas, e aí não só, por exemplo, a minha família, na minha casa sou eu e os meus filhos. E ainda assim, eles já são grandes, e ainda assim eu consigo tomar para mim todas as decisões da casa e acabo sofrendo com essa questão de estar cuidando de tudo o tempo todo. E aí é uma coisa que você falha e aí você já pensa, lá, eu não sei fazer nada. Impressionante. E aí e aí isso vai causando o julgamento, a culpa, que vai culminar num burnout. Então, é um processo muito difícil e que, para que a gente comece a superar isso, eu acho que o primeiro passo é entender que não é a gente que tem que dar conta de tudo. Porque parece que é isso, né, que você falou, eu me identifiquei muito. Parece que a gente tá falhando, quando, na verdade, a gente só não deveria estar executando tantas tarefas assim. Tantas coisas, sim. E é uma culpa muito louca, né? Então, às vezes, tá lá, eu tô
cuidando literalmente de 3 vidas, fazendo todas as coisas da minha empresa, do meu trabalho, da minha casa, deles. E aí, de repente, hoje aconteceu uma situação. Eu simplesmente... Eu tive o meu celular roubado, então eu troquei de número e eu esqueci de atualizar para várias pessoas. Sim. E hoje, por exemplo, chegou a enfermeira para dar vacina na minha filha e a notificação foi para o número que eu não tenho mais. Então eu esqueci. E aí a minha filha mais velha ligou e falou: por que a mulher da vacina tá aqui? Aí eu, meu Deus, que péssima mãe, eu esqueci que tinha vacina. E aí você se culpa. E aí assim, não é a pessoa que cuidou de tudo sozinha, teve o celular roubado, tem que reorganizar um bocado de informação. Não dá. E é aquilo que eu tinha falado, eu tô desde as 6 horas da manhã fazendo coisas. Sim. E algum momento uma vai se perder. E eu faço terapia cognitiva comportamental. E aí? E foi eu tenho TDAH. E é muito complicado para mim manter todas as coisas funcionando certinhas. Sim. Porque tem um momento em que eu esqueço. Aí tem horas que eu falo para as pessoas: pera, momento a bublé, eu não sei meu nome, pera. E aí eu preciso de um tempo, depois eu falo: beleza, voltei, já lembrei quem eu sou, o que eu tô fazendo. E aí fica um acúmulo que vai me dando uma ansiedade muito grande. E eu penso: meu Deus, eu preciso dar conta de todas essas coisas. E aí não tem como não ficar a bublé. Porque assim... É uma sobrecarga. Porque você já tem a questão do TDAH. O TDAH, por si só, já é algo que desorganiza totalmente a vida, né? Mas pessoas também que não têm esse fator dessa questão de transtorno de neurodesenvolvimento, ela já tem uma sobrecarga, porque hoje em dia você tem que dar conta de casa, fazer academia, aí você tem que cuidar de relacionamentos, de uma maneira geral, família, de si, porque tem que fazer terapia também, tem que se cuidar, aí tem que olhar pra diversas coisas. Se tem cachorro, tem que cuidar dos cachorros, cachorro ficou doente, não sei o quê. Gente, é muita coisa. Então, assim, você estava falando e só me vinha à mente autocompaixão, sabe? Essa autocompaixão, ela precisa ser trabalhada no cotidiano, porque você vai falhar. Você não vai dar conta de tudo. É natural. A minha psicóloga fala: você não pode marcar mais que 3 coisas no mesmo dia. Você consegue? Eu não posso falar pra ela que eu marco pelo menos 7. Acabou de falar. Ela tá ouvindo, droga. Gente, mas parece impossível nesse tempo, né? E você falou logo no início, que eu fiquei pensando aqui, quando você foi, né, que não nos foi permitido saber, que você foi pra fora e você descobriu que as pessoas faziam as suas próprias coisas. E eu fico pensando que esse assunto carga mental ainda é uma discussão que ela tá restrita a um grupo muito específico de pessoas, né? Porque são pessoas que podem, inclusive, delegar algumas funções, não a quem mora em casa, né? Mas a terceiras pessoas que vão ali, vão desenvolver aquilo que talvez fosse responsabilidade de quem tá em casa, não é? O que você pensa sobre esse assunto? Eu não sei porque a gente falando sobre isso, eu me lembrei de uma questão muito interessante, que um tempo atrás, uma marca de eletrodomésticos tinha criado uma máquina de lavar roupa que tinha um botão só. Esse produto era destinado para homens. Porque os homens, eles têm dificuldade de mexer na máquina de lavar. Gente. Então ela tinha um botão só, porque aí o cara olha, sabe o que é pra fazer. É só apertar o botão. E é capaz que ele pergunte? Não sei por que eu tenho a sensação que ele ia perguntar. Mas sabe o que eu acho interessante? Um dia eu vi um mouse gamer e tinha, sei lá, uns 12 botões. É engraçado. Que coisa, ele sabe mexer. Teclado gamer. Gente, pelo amor de Deus. Teclado gamer. É praticamente uma cabine, né, de comando aí, ali. Sei lá, qualquer coisa. Tem um tutorial feito por uma criança de 12 anos na internet. Sim. E você assiste o vídeo e executa na sua casa. Agora, pergunta pra pessoa: nossa, você não consegue descer o lixo? Você não consegue tirar a roupa do varal? Olha lá no YouTube que tem um tutorial de uma criança dizendo como é que faz isso. E agora, se for pra passar de fase num jogo, a pessoa liga pra parente, acha o tutorial, faz o que for pra conseguir chegar no final do jogo. Mas pra resolver uma tarefa doméstica, não sei fazer. Prefiro que você faça, porque você faz do seu jeito, aí você não vai reclamar. Exato. Do nada se torna funcional, fazer do seu jeito. Faz do seu jeito, porque depois se eu fizer, você não vai gostar. Que desculpa boa. Nossa, gente. Que eu me lembro uma vez a questão da pessoa achar que magicamente tudo aparece pronto na casa. E geralmente foi assim, né? Na casa dos pais, sempre tudo apareceu.
a roupa estava limpa, a comida estava feita. De repente, a casa está limpa. Uau! E aí, a pessoa cresce e acha que quando vai morar sozinha, e descobre, né? Que não... Tem um vídeo sobre isso, né? E aí, a pessoa não... De repente, ela tá sozinha em casa e fala, e aí, como é que faz agora? Exato. E não sabe fazer nada. A gente não tem adultos funcionais, né? E é engraçado que eles nem fazem e nem percebem. Eu tenho uma percepção, porque eu fui casada durante 8 anos com um homem e aquela que tá até sente pra vergonha. Mentira, mas ele é meu amigo até hoje. Beijo, Márcio. Mas é isso. E ele não percebe. Ele não consegue perceber. Mas eu tô falando dele, mas eu tô falando dos homens de um modo geral. Eles não foram treinados para perceber que as coisas estão sujas ou que estão desorganizadas, que estão fora de ordem. A gente foi treinada. Então a gente percebe o olhar, né? Desde pequenininha, a gente aprende, ó, você tá vendo que tá desorganizado? Você tá vendo que tá sujo? Você tá vendo? Né? A gente aprende desde cedo a ter esse olhar, essa percepção de que a gente precisa fazer, tá? Então eu tenho que ir lá fazer. Tá desorganizado? Eu vou lá e faço. Eles não foram treinados para isso, não aprenderam a fazer isso. O que acontece é que, de fato, eles nem percebem, né? E nem percebem e se sentem extremamente desconfortáveis, porque não é confortável mesmo. Deixa eu contar uma coisa, não é. A gente não adora também ter que organizar, limpar a casa. Tinha uma época, teve aqueles... Eu adorava adoro, na verdade, corrente de internet. E aí tinha uma que era aquela da criança, e você faz as perguntas pra criança e escreve as respostas dela. E aí eu falei assim, o que a mamãe mais gosta? Meu filho tinha uns 6 anos na época, e aí ele falou, limpar. Eu falei, o que o papai mais gosta? Jogar. Aí eu falei, eu tô sempre limpando, mas você acha que é o que eu mais gosto? E ele ficou pensando sobre isso. Eu falei, não, é o que eu tenho que fazer, não é exatamente o que eu mais gosto. Mas imediatamente, na cabeça dele, meu pai joga e minha mãe limpa. Nossa, isso é muito didático do que a gente tá falando aqui. E aí, quer dizer, se eu não consigo, desde pequeno, mostrar pra ele que não é exatamente assim, e de que ele faz parte dessa família, de que ele precisa participar. Eu tava conversando ontem com um amigo sobre isso. Na minha casa, todo tipo de trabalho doméstico, ele é feito de forma colaborativa, nunca é uma punição. Porque eu aprendi assim. Tirou nota baixa, vai ter que fazer as coisas da casa. Eu também. E aí, tudo que eu fazia de errado, eu era punida tendo que fazer alguma coisa. Mas fora isso, se tudo estivesse bem, eu não precisava fazer nada. Então, também eu cresci pegando um ódio. Nossa, lavar a louça pra mim era a pior coisa do universo, porque era uma coisa da minha mãe me punindo. Então, na minha casa, não, eu já falo pros meus filhos. Todo mundo mora aqui, a gente gosta de morar numa casa limpa, logo todo mundo vai fazer. Então, quando o pai do meu filho vai me visitar, ele lava a louça também, porque eu falo, não adianta eu falar pra ele que os meninos têm que fazer, se o pai dele tá lá sentado bonito, e aí ele vai pensar, minha mãe limpa, meu pai joga. Eu falei, não pode mais ser assim. Então, ele falou isso, ele tinha uns 6 anos, agora ele tem 14. Mas ele já não tem mais essa mesma visão. Então, e aí eu penso, eu tô criando um cara que vai ser responsável pela própria casa, vai saber fazer as coisas. E mesmo o meu filho tá no espectro autista, e isso, eu nunca levo isso como... isso é o meu filho. Não. Ele faz todas as coisas em casa. Às vezes tem uma ou outra atividade que eu sei que pra ele não é legal. Por exemplo, usar o aspirador. Ele não gosta do som. Faz barulho. Então, beleza. Então, é uma coisa que ele não faz. Mas é óbvio, eu falo, qual é a sua atividade preferida na casa? Deitar no sofá. Lógico. Também. Deitar no sofá. Todos nós. E aí eu adoro que ele põe as coisas em taça. E aí ele coloca, tipo, água de coco na taça. E fica assistindo hino, assim. Maravilhoso. Rico, fino, com pH. Ele é 100% rico e fino. E aí, ele fez esses dias, ele colocou suco de uva na taça e fez um macarrão. E montou a mesa. Que chique. Aí eu, muito chique. Vinho, né? E aí ele fala, é minha massa e meu vinho. Que chique. Então eu penso nisso, eu falo, se eu colocasse isso na minha cabeça de... ele é autista, ele não pode fazer nada, deixa que eu faço. Não, tá lá fazendo. De vez em quando ele erra aí, vai todo mundo comer macarrão salgado? Vai, mas a gente vai deixando, estimulando. Eu ensinei ele a fazer, sacar dinheiro no banco, fazer as coisas. Porque é o que eu falei, ele consegue fazer qualquer coisa pra terminar um jogo.
Ele vai caçar informação aonde for. Então, ele consegue para a escola, ele consegue para as coisas da casa, ele consegue. Sim. Então, eu tô tentando criar adultos funcionais, porque na menina eu errei. Tudo a mamãe fazia. Aí agora ela tem 23 anos e eu tenho que marcar um médico para ela. Então eu ficava, ai, não, é princesinha da mãe, não pode fazer. Aí agora eu tô lá, bonita, tendo que fazer as coisas pra marmanja. Então agora, tardiamente, mas estou fazendo tudo para que ela também consiga sobreviver sozinha. Porque eu já também adquiri a coisa do... Quando eu morrer, que vocês vão dar valor. Porque eu... Cara, eu viveria minha mãe. Mas Será que provavelmente... todas nós falamos isso? Será que é uma coisa que acontece? E aí, quando sai, você começa Você a pensar, fala, meu Deus, volta. Não quero falar isso, virei minha mãe. Mas eu penso muito também. A minha mãe, com 25 anos, já tinha 5 filhos. Qual é eu imagino a carga também. Ah, não trabalha fora. E daí, cara, são 5 crianças berrando. A gente bate... No meu tempo, não tinha videogame para várias pessoas, era só 2. Aí era 2 jogando e 3 saindo na porrada. E a gente morava num apartamento pequeno, então não tinha um quarto para cada um. Sim. Era um terror, assim. Eu não sei como ela aguentou aquilo. A gente para olhar, né, pros nossos pais e, de fato, quando a gente chega em uma certa idade que você tá ali, vivendo a sua vida e dando conta de tudo, você percebe que Sim. não foi tão fácil quanto parecia quando a gente era criança, né? Porque não tinha que lidar com tudo isso. É. E eu fico pensando, assim, essa questão, a gente tá falando das crianças, da criação ali, mas a gente trata muito o homem como criança também, né? E aí, dentro disso, a gente acaba super protegendo, não precisa fazer isso. Isso acarreta... questões para a vida adulta que são bastante complicadas, né, Lili? Sim, porque vocês estavam falando aqui e eu tava lembrando, eu vou trazer, minha sogra vai me estrangular. Ah, não, conta. Mas não, sogra, por favor. Não, ela me ama. Ela eu te também ama. amo muito a minha sogra. Mas eu lembro que uma coisa que aconteceu no meu primeiro ano de casamento, né? O meu marido, eu casei muito nova. E o meu marido, no início, como a minha sogra ainda... Ela tem algumas questões de saúde. A gente, no primeiro ano de casamento, a gente morou com ela, né? Foi interessante. Foi uma experiência interessante. E eu lembro que uma vez a gente discutiu porque ele estava de folga e ele foi estender as roupas. E para ela era inadmissível na época. E eu vim de uma casa onde todo mundo colabora. Fazia tudo. Porque meu pai era a pessoa que liderava a faxina. Entendeu? Meu pai sempre foi essa pessoa que liderava a faxina. O meu irmão, desde pequeno, ele fazia comida. Domingo era o dia de eu e o João Pedro fazendo comida. E quando eu vou pra esse local, eu falo, gente, mas que mundo é esse, né? E aí, vocês estavam falando, e eu vou percebendo que muitas vezes também as próprias mães querem proteger os filhos e falam, não, deixa que a mamãe faz. Ou, você não vai saber se faz direito, deixa que eu faço. Ou, não vai fazer na hora que eu quero, deixa que eu faço. Não, gente. A gente precisa justamente isso que você está falando, criar adultos funcionais. Porque esses adultos funcionais, eles vão seguir a vida deles, não sei qual o formato de vida, de casa que eles terão, né, familiar, enfim, mas eles vão seguir a vida deles, eles precisam saber que eles dão conta de si, né? Que não é só uma coisa, mas é a menina que faz comida, porque a menina aprende a fazer comidinha, ganha batedeirinha, ganha fogãozinho, ganha casa da Barbie. Não, gente, não é assim. A gente precisa entender que temos que ter adultos funcionais. E para isso, precisamos trazer a pessoa para a realidade de casa desde cedo. Porque eu moro nessa casa, eu também quero a casa limpa, bonitinha, cheirosinha. Eu preciso fazer a casa funcionar, né? Você trouxe uma questão aqui do seu filho, da questão do videogame, né? Que ele vai fazer de tudo para chegar na informação de como passar de fase. Me veio, vocês ficam falando e me veio umas palavras na cabeça. Vem a questão de disponibilidade. Né? A disposição ela é muito importante. Eu acho que da última vez que eu vim aqui, a gente falou sobre isso. Eu falei sobre eu amo essa palavra, porque não é só o dever. A gente precisa entender que para conviver em sociedade, para conviver em harmonia num espaço coletivo, e se não aprender em casa, vai aprender numa república, vai aprender dividindo um apartamento com alguém. Uma hora a vida vai cobrar. Entendeu? Então, assim, a gente vive em sociedade e para isso a gente precisa, por mais que seja chato, é chato lavar uma louça, com certeza.
é mais gostoso ficar no sofá. Mas a gente falha tanto como sociedade que eu falei que a primeira coisa quando eu me recuperei do acidente que eu sofri no final do ano foi ir pra praia. E eu fui pra praia com os meus filhos e uma coisa que eu reparei, a gente é tão despreparado para conviver em sociedade e a gente já assimilou a informação de que a mulher é que tem que se virar. E aí, por exemplo, eu tava com um carrinho de bebê e eu ia entrar num barco. E então eu dobrei o carrinho, coloquei aqui, peguei a criança no colo, tinha o outro para dar a mão. As pessoas em volta olham. Se for um homem, ele olha e pensa: é a obrigação dela, ela é a mulher, é ela que tem que dar conta. No máximo, se alguém oferece ajuda, é uma outra mulher, porque sabe que é difícil. E aí fala: não, quer que eu seguro o carrinho e você segura a criança. Então, é muito... Aí eu penso nisso, o quanto a gente falha em sociedade, porque, fora isso, as outras pessoas olham e pensam assim: por que ela tá na rua com criança? Por que traz? Ela quer andar de barco e trazer um carrinho de bebê. Porque a gente ia para uma ilha, depois ia dar um rolê, a ilha é enorme. E aí eu não ia carregar 15 quilos. Olha, estou acidentada. Sim, não vou com a exato. fratura no tórax carregar uma criança no colo. Então era tudo isso. E eu com a fratura ainda carregando criança e o carrinho. E ainda que não fosse Exatamente. gente. E aí eu penso muito nisso. É tão incrustado na nossa cabeça de que é dela. E tanto que um dos ditados que a gente tem é o quem pariu Mateus que balance. Que balança. Então, tipo, os filhos são dela, ela que se vire. Nossa. Então, é isso. É a obrigação da mulher. Se ela quer passear com os filhos, ela que se vire lá sozinha. E se a gente aceita ajuda, às vezes a gente se sente culpada, né? De ter aceitado ajuda. Ou a gente não aceita porque a gente fala: não, eu tenho que dar conta. Deixa É que minha eu faço. obrigação, Não, eu tenho que imagina. fazer. Né? E aí... Suando, quase chorando, e fala: deixa que eu faço. Porque bate uma culpa. Se eu não faço aquilo também, o que as outras pessoas vão falar? O que vão pensar que eu não dou conta das coisas que eu tenho que fazer? E o que eu vou pensar de mim mesma? Exato. Porque eu me percebo assim, o tempo todo também fazendo malabarismo pra dar conta de milhões de coisas ao mesmo tempo. E, no meu caso, às vezes tem gente que tá me oferecendo ajuda. Minha namorada Júlia agora tá sempre lá em casa. E às vezes... Só que assim, ela não mora na casa. Então eu fico... Não precisa fazer nada. Deixa que eu faço tudo. Só que se ela fizesse, me ajudaria muito. Porque, bom, ela também tá ali, ela também tá usufruindo. E ela é super proativa. E essa é uma coisa que, depois que eu me separei do Márcio, eu decidi que eu só ia me relacionar com mulheres dali pra frente. Eu tinha me relacionado antes, mas dali pra frente, porque é outra forma de se relacionar. E me impressiona muito como, de fato, é uma questão de gênero, assim, né? Uma questão de construção social, que fez com que a gente achasse que essa... Porque é outra história, tá sempre ali, vai lá e faz. Quando eu não tô de olho, ela faz, que eu não tenho como impedir. Mas eu fico me sentindo culpada quando eu deixo, né, ela fazer, enfim, ou em qualquer outra circunstância. Às vezes, carregar peso, porque aí fala: não, aí tem um outro lugar. Que é: não, eu sou uma mulher forte, não preciso. Falar, porque é a questão do eu falhei. Se eu precisar que alguém faça pra mim, é porque eu falhei. Então, eu tenho essa grande dificuldade em delegar pra outras pessoas coisas que realmente eu não preciso fazer. E aí, eu só fui ter uma... E pra mim é uma grande questão ter uma faxineira. E aí, eu só fui ter uma faxineira depois, no final da gestação. Como que é essa questão? Conta pra gente. Porque, no final das contas, não era tanto comigo, mas era... as pessoas vão falar: meu Deus, a faxineira que tem uma faxineira, vai ver se pode. E isso ficava na minha cabeça. E depois, eu tava grávida de 8 para 9 meses, abaixando para limpar embaixo da cama. Toda torta, morri. Depois ia pro hospital. O que a gente faz com a gente, né? Totalmente, assim. E aí, foi um momento que eu tava chorando de dor. Eu falei: pô, alguém tem que limpar isso aqui pra mim. E aí, eu chamei a faxineira. Olhei a casa limpa e falei: cara, por que é que eu tava me matando pra fazer isso se alguém pode fazer isso pra mim? E e é uma coisa que eu converso muito com os meus filhos. Eu falo: eu quero que vocês saibam fazer as coisas da casa. E eu quero que vocês tenham a consciência de que, se for o caso de vocês precisarem que alguém faça, são pessoas que vocês nunca vão explorar, porque vocês sabem o que eu já passei e como é que essas pessoas têm que ser tratadas. Então, eu falo, quando vai a Val lá em casa,
a gente sabe que é muito raro que tem que acontecer uma hecatombe para ela chegar e falar o que é que está acontecendo nessa casa. Que furacão passou por aqui. Teve o dia da minha filha ter rabiscado toda a casa, mas fora isso a gente mantém as coisas, justamente porque sabe que não e eu brincava muito, que eu falava, por que será que as pessoas pensam que eu sou o Extreme Makeover? Ela acha que eu vou chegar aqui e reformar o bagulho, porque não é assim. Então, era uma grande questão pra mim achar, falar, pô, alguém vai ter que vir aqui limpar a minha bagunça. E aí, como eu fico, né, tipo, eu sou faxineira, como é que a pessoa vai vir aqui e ver que a minha casa tá suja? Não faz sentido. Então, nossa, eu trabalhei muito isso na minha cabeça pra não virar uma grande questão. E aí, depois da gravidez com a bebê e todas as outras coisas, falei, bom, de vez em quando vai ter. Aí sofri um acidente, agora eu preciso mesmo, porque eu não tenho a menor condição de pegar nada pesado. Então, eu fui entendendo que eu posso delegar isso. Não é isso que vai fazer com que eu seja uma menos... E é isso que eu penso às vezes. Puta, eu sou menos mulher porque alguém vai vir limpar minha casa, E aí, quando eu comecei a viajar de novo, eu preciso de uma babá. E aí, fiquei, meu Deus do céu. Aí, pronto. Eu vi quem foi alguém que teve gêmeos. E uma pessoa famosa que teve bebê e aí tinha 2 babás. Eu falei, bom, mas são 2 crianças, cacete, deixa ela ter 2 babás. E aí as pessoas falam, ter filho assim é fácil. Aí eu, gente... Então eu tinha um pouco do medo desse julgamento de falar, mas pra que vai ter filho se é alguém que vai cuidar? E a pessoa só vai fazer na hora que eu estiver trabalhando. Sim. Então é uma loucura tirar isso da minha cabeça de que eu tô falhando quando eu tô delegando tarefas para os outros, porque não é, e que eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Mas de vez em quando eu vou dormir e penso, por que, Jesus? Gente, e eu fico pensando, essa questão da carga mental tá muito relacionada, lógico, a gente tem milhões de coisas para fazer, mas tá muito ligada às tarefas de casa, né? As tarefas domésticas. E eu acho esse um assunto, que ele é um assunto que não é fácil de ser resolvido. Porque sempre vai ter uma mulher, inevitavelmente, uma mulher que vai estar dando conta dessas tarefas de casa, né? Então, em gênero, raça e classe, a Angela Davis propõe no final ali que talvez a gente vá terceirizar para empresas. Empresas talvez resolvam esse problema, mas ela deixa em aberto essa discussão, porque eu acho que é uma discussão que está em aberto, né? Será que são os robôs, então, que vão dar conta dessas tarefas que a gente, em algum momento, não quer ou não pode, não dar conta de... Porque não consegue mesmo, não tem tempo, acontecem 1000 coisas, você tá ali grávida, não tem como você fazer. Então, eu acho que é um assunto que não é fácil de ser resolvido. E falar sobre carga mental, não dá pra gente falar sobre carga mental sem falar sobre gênero, não dá pra falar sobre carga mental sem falar sobre classe, e não dá pra falar sobre carga mental sem falar sobre raça. Acho que a gente precisa racializar essa questão, essa nossa conversa também, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que muda, assim, né? Quando a gente tá fazendo essa discussão de um lugar, né, de uma mulher branca, por exemplo, pra uma mulher preta. Olha, a gente tem uma questão, na questão de raça, né? Que são as violências raciais que sofremos, né? Que as mulheres negras sofrem, né? E a gente tem uma coisa que se chama estresse de minoria. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Estresse de minoria, ele é um termo que veio de um estudo americano em cima de grupos minoritários. E geralmente se deu por conta de grupos LGBTQIA+, mas se aplica a vários grupos minoritários. E o que acontece nesse estresse de minoria? São vários... É um aglomerado de sintomas que acontecem em cima desses grupos. Então, esse estresse, sabe quando falam assim, a pessoa está se vitimizando? Não, mas ela está externalizando a dor dela ali, né? Essa dor que vem, que marca o corpo, a percepção de si, a imagem corporal, mas não a imagem do corpo em si, a percepção que nós temos, que nós criamos aqui de nós, né? Então, quando a gente tem a questão da raça e atravessa essa carga mental, a gente está falando, por exemplo, de mulheres que são donas de casa, que são profissionais, que passam por violências de gênero, que muitas vezes passam por violências raciais também, e tem que dar conta de tudo isso e sorrir ainda, porque se reclamar, tá se vitimizando. Então, a gente tem, nessa conversa sobre raça, gênero e classe, a gente precisa entender que a mulher negra, ela vai sofrer muito mais, ela vai passar por muito mais coisas, justamente por conta da questão raça, que por si só já é muita coisa.
por si só já é muito pesado. Então, quando eu lembro que uma vez me disseram, comecei a trabalhar em uma empresa, né? E aí comecei a ir em restaurantes chiques, não sei o que, lá, comidinhas gostosinhas, lugares. E falaram que, nossa, que preta exibida. Sim, entendo. Entendeu? Então já é uma coisa assim, eu não posso pertencer a esses espaços. Não é pra você esse lugar. Exatamente, porque não é pra mim. Então, mas eu falei, não, mas é pra mim. E até eu tive uma conversa com meu marido, ele falou, não, lógico que é você pode, você trabalha, vai. Pelo amor de Deus. Porque assim, em algum momento você parou pra pensar se era mesmo pra você. Eu falei, nossa, não, eu tenho que ficar aqui, ser modesta. Eu não posso chegar, me arrumar e ir pra esses ambientes, né? Ai, que exibida, ai, que nojenta. É sempre de uma maneira pejorativa, assim, sabe? Então, e isso é uma coisa simples, uma coisa que eu estava trabalhando e estava me usufruindo, beneficiando de um fruto do meu trabalho. Então, existe... Isso foi só um exemplo simples e leve. Porque existem coisas muito mais pesadas. Então, toda essa carga mental vem de uma questão de culpa, às vezes na questão de raça, de pertencimento. Vem numa questão de violências que acontecem, de você ser sexualizada muitas vezes, você não se sentir à vontade para vestir certos tipos de coisas, não se comportar de certas maneiras, não estar em certos ambientes por conta dessa sexualização que vão fazer em cima do seu corpo. Então, essa carga mental vai fazendo com que você tenha que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E nunca pode descansar, desligar, relaxar. Porque você tem que ficar em alerta. É um constante estado de alerta. E isso é muito pesado. E são estados de alerta muito diferentes. Então, eu consigo, dentro da minha própria experiência, ter 2 exemplos de carga mental totalmente diferentes. Então, eu, 5 anos atrás, morava na periferia, fazia faxinas no centro da cidade, pegava 3 conduções para chegar lá. Então, eu tinha que acordar muito cedo para deixar as coisas prontas para os meus filhos irem para a escola, depois pegar as conduções, chegar no centro cansada, aí trabalhar 6 horas limpando a casa da pessoa, para depois comer qualquer coisa que seja rapidão e estudar. E aí eu saía de madrugada, chegava em casa de madrugada porque a faculdade era também no centro, depois voltava para minha casa e aí chegava tarde, tinha que olhar o caderno para ver se meu filho tinha feito a lição, às vezes ele já estava dormindo, então tinha que comer, preparar as coisas para o dia seguinte. E aí é muito cansativo, aí chega em casa, enquanto está fazendo alguma coisa para comer, colocando a roupa na máquina, tirando a roupa que já tá seca, olhando o caderno, aí come olhando as coisas, a minha própria lição, e aí eu não passei do primeiro ano da faculdade por conta disso. Eu dormia na aula, que eu não conseguia dar conta, a pessoa falando, e é chato, convenhamos. Até hoje, o modelo de ensino é ser humano na sua frente falando, e aí eu começava a cochilar, e muitas vezes eu dormia durante a aula, então não passei do primeiro ano de faculdade, e aí pegava de novo as 3 conduções para minha casa. E aí, essa carga mental é corta para anos depois. Eu tenho um outro padrão de vida, as coisas são totalmente diferentes. E aí, é muito engraçado, né? Porque aí eu falo assim, eu tenho que dar conta de fazer exercício, de fazer... Então, eu preciso que alguém olhe a minha filha por 1h30, que é o tempo que eu tenho 15 minutos para chegar na clínica, fazer uma sessão de fisioterapia pro meu braço que tá doendo depois do acidente, aí voltar para minha casa, fazer 1 hora de sessão, voltar para minha casa, aí fazer as coisas. Não necessariamente eu preciso fazer, a gente estava conversando antes de gravar, às vezes alguém vai na minha casa e cozinha, mas aí a pessoa tá lá dentro, depois a gente tem que deixar tudo arrumadinho, e aí tenho que escrever roteiro, aí às vezes eu já termino de escrever, vou lá e gravo, e aí vou brincar com a minha filha e ensinar, e eu sabe-se lá porque eu tô ensinando ela a falar um monte de besteira, e aí ensinei a menina a falar um monte de coisa em japonês. Você fala japonês? De tanto assistir anime. E aí eu assisto com ela, e aí é aquela coisa eu quero dar conta de todas as coisas, então eu quero ler um livro, eu quero assistir alguma série, faz muito tempo que as pessoas falam, você já viu tal coisa? Eu falei, claro que não. Tem um neném em casa, que momento que eu vou ver? E quando eu começo a ver, eu durmo. Eu virei a minha avó também. Depois de virar a mãe, você vira a avó. Que aí fala assim, eu tô só descansando com o olho fechado. A minha avó sempre tava dormindo, aí minha avó falava assim,
acabou o jornal? Vó, já acabou a novela, vó. Então, a gente vai virando os nossos pais e os nossos avós. Então, e aí, por mais que tenha mudado a dinâmica, por mais que eu não tenha hoje que atravessar toda a cidade em várias conduções, eu ainda tenho o deslocamento para os lugares, ainda que não seja o perrengue de sair para fazer a faxina. Eu tenho as coisas que eu quero dar conta para mim, e ainda que sejam coisas para mim, eu me sinto culpada de falar, putz, eu quero meditar, eu quero fazer um curso, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a tocar bateria. Eu tô aproveitando agora, eu falei isso na aula de teatro, mas todo mundo ali tem cara de 17 a 22 anos, Ninguém assim. entendeu. E aí eu falei, agora que eu sou velha, eu vou fazer o que a vida não me permitiu quando eu era jovem. Exato. E todo mundo me olhando assim, falou, você não tem cara de velha. Eu fiquei com medo deles falar, você não tem cara de velha, tia. Mas graças a Deus ninguém falou assim. Mas ainda bem que não. Mas e eu tô tentando me dar essa oportunidade, mas é assim, enquanto eu estou na aula de teatro, eu tô pensando, será que todo mundo comeu? Meu Deus, quando eu sair daqui, eu passo correndo no mercado, corro para chegar em casa, dá tempo de jantar, e depois que todo mundo jantar, aí eu limpo a casa, eu vou assistir um episódio de uma série, e aí antes de dormir eu vou ler 2 capítulos de um livro. É uma carga do cacete, não passa. Exato. Não passa. A gente parece... Eu costumo dizer que eu opero milagres na minha vida, assim. Porque só pode ser milagre pra fazer as coisas acontecerem. Como cabe no nosso dia, né? Não tem como. É milagre. Só que ao mesmo tempo... Às vezes eu falo... Nossa, eu faço milagre. Orgulhosa. Só que a gente aprendeu a se orgulhar de uma coisa que a gente não deveria aprender a se orgulhar. Orgulhosa, porém traumatizada. Exausta. Que é isso? Sessões e sessões de terapia. Aí você vai ter que correr atrás, né, do prejuízo. Que é bom, terapia é bom sempre em todas as circunstâncias, né? Deixa eu fazer aqui a média. Mas assim, a gente não deveria se orgulhar de ter que fazer milagre. É um absurdo que a gente tem que viver dessa maneira. Em várias entrevistas as pessoas falam, nossa, como você consegue fazer tantas coisas? Que horas você dorme? E aí, uma época, eu falava com maior orgulho, eu falei, eu durmo super pouco para poder fazer tudo. Hoje em dia, meu sonho é dormir 8 horas por noite. Exato. Tô quase chegando, tô dormindo 6:30. E aí? Tá quase 8. Mas é ridículo pensar que o sinônimo da mulher, guerreira, batalhadora, é aquela que só se ferra pra dar conta de tudo. Não. Falei, não. E eu falei uma vez e acabou virando um sloganzinho meu. Eu falei... todo mundo fala, tem gente que quer ser rica, tem gente que quer viajar muito, ter muitas coisas, comprar várias bolsas, não sei o quê. Falei, meu sonho é ser uma mulher descansada. Eu quero muito, eu quero ser bem descansada, não ter que fazer nada correndo. Acordar sem olheira, assim? Uma coisa assim, isso, gente. pele boa, Aham. a pessoa que consegue respirar, sabe? Prestar atenção naquilo que está acontecendo de fato. Porque várias vezes eu como e eu não sei o gosto do que eu comi, porque eu comi correndo. Porque eu tenho outra coisa para Nossa. fazer. Eu não tenho o prazer de aproveitar o que está acontecendo. Porque eu tô pensando no que eu vou fazer daqui. A gente nunca tá 100% nas atividades. E posso falar, por isso que eu falo que eu opero milagre às vezes. Porque assim, a gente não consegue estar 100% em nada, mas ainda assim a gente faz tudo bem feito. Imagina se a gente tivesse um tempinho pra descansar, gente. O mundo seria outro. Nossa, eu já sou muito foda assim. Traumatizada. Imagina se eu não fosse. Imagina. Exato. Não, ela tava falando, a Verônica tava falando, eu tava lembrando, me veio uma imagem mental da minha mãe na cozinha. Ela na cozinha e ela séria, lavando louça. E aí eu falei, mãe, por que você tá assim? Eu tô pensando em várias coisas que tem que fazer, Lilian, depois aqui. Aí eu ficava, nossa, mas quando que a minha mãe descansa? Por que não descansa? Né? E uma das coisas que você falou de dormir, eu perguntei pra minha mãe recentemente. Falei, mãe, quando você parou de se preocupar comigo? Ela falou, Lilian, me preocupa até Até hoje, tudo bom? Tá louca? Ainda não aconteceu. né? Então, Este assim, dia não é hoje. E eu tenho 32 anos e a minha mãe não para de se preocupar. Então, essa sobrecarga mental, ela não vai embora. E você estava falando dessa questão que a gente se sobrecarrega. E eu recentemente estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ao invés de sobrecarregar, por que não começar a entender quais são os nossos limites? Sabe? Entender que eu não vou dar conta, às vezes, de conseguir lembrar da vacina da minha filha e tá tudo bem. Se eu soubesse, eu não tava agachada limpando embaixo da cama com 9 meses. Exatamente. de gestação. Exatamente. Entender que com 9 meses de gestação eu preciso de uma ajuda, de repente. Antes, né, gente? Antes. Entender quais são os nossos limites, quando delegar.
Quando pedir ajuda, porque pedir ajuda não é um ato de fraqueza, não, né? Essa questão que você falou eu não gosto desse termo guerreira. Não gosto, porque eu não tô guerreando nessa vida. Não nasci pra guerrear. Não deveríamos estar, né? Não. Então, assim, essa questão, é uma mulher guerreira. Não. É uma mulher que vai atrás do que quer, mas que também precisa de descanso. É uma pessoa que precisa relaxar, que é um ser humano como todos nós. Não é uma questão de gênero. É uma questão que o ser humano precisa descansar. O ser humano precisa de lazer. É biológico, gente. É biológico, precisa. Porque senão o nosso funcionamento cerebral não dá... A gente falha. A gente falha. Então, eu tô com lapsos de memória. Quantas coisas você tá na cabeça? Quantas horas você tem dormido? Tá se alimentando? Tá se alimentando? Tá conseguindo fazer coisas que te deem prazer? Resolveu a memória, olha só. Olha só que loucura. Conseguiu dizer um não? A primeira Colocar coisa que eu penso quando acontece algo assim é: que tipo de remédio eu posso tomar pra resolver isso? Nossa! Não é remédio, gente. Não. É justamente isso. Quando eu tive, uma época eu tive lapsos de memória. E aí eu fui atrás. Vou tomar remédio. E aí a minha psicóloga falou: querida, você já tentou fazer menos coisas? Exato. Você tem que mudar o ambiente. É o que você está fazendo que está impactando na sua saúde. Não vai ser remédio que vai resolver. Você vai tomar remédio, vai fazer 150 coisas no mesmo dia e vai continuar cansada e esquecendo. E foi uma situação para mim muito, muito aterrorizante. Eu esqueci aonde eu tinha ido uma semana antes. Era uma podóloga. Eu esqueci completamente aonde era. E aí eu lembro que eu estava na Avenida Paulista e tinha ido no lugar. E aí eu parei no mesmo ponto de onde eu tinha ido. E eu olhava pra rua e eu falava: eu não sei. E aí eu comecei a chorar na rua, porque eu falei: como eu não sei? Eu tava aqui semana passada. Eu não sei pra que rua que eu tenho que andar. E eu chorava de desespero. Nossa. Então eu não conseguia lembrar uma coisa que era recente. E aí eu fiquei procurando. Aí eu chorando. Aí quando eu achei o lugar, aí eu entrei chorando. Aí depois eu recebi uma mensagem assim, de uma seguidora: eu vi você na rua. Aí eu escrevi: eu estava surtada. Aí ela: não. Aí eu: ai, que ótimo, porque não foi um dia muito bom. Falei: eu tava chorando e desorientada. Ela: não. Aí eu: ok. Então. É de se desesperar, gente. Sim. É desesperador. Eu sou sou sagitariana, meu Mercúrio é em Sagitário. Pra quem entende, vai saber que isso que eu ia falar, eu não manjo o que não entendo é. Também o que isso quer dizer. Sagitariana é meio humano, meio cavalo, né, gente? Então é assim, aquela pessoa que dá um pouco de coisa, uma pessoa meio grosseira. É um centauro. É isso. Então eu sou meio que essa pessoa. Mas eu fico pensando que, na verdade, talvez eu seja só uma pessoa firme. Mas que... porque eu tenho milhões de coisas na minha cabeça o tempo todo. E eu tô fazendo... Eu lembrei muito, você falou da sua mãe, né? Que você perguntava pra ela e ela tá: calma que eu tô fazendo... É isso, eu tô o tempo todo passando tantas listas mentais que se alguém falar comigo, não tem outra alternativa senão ser grossa. Então eu acho que realmente o mundo poderia ser melhor se a gente conseguisse descansar. E aí isso é uma questão social, cultural, e é também, pra quem pode, uma questão de poder fazer uma bela terapia, né, Leo? Exatamente. Essa questão, você vai falando essa questão e me vem muito a questão de limite. A gente precisa entender quais são os nossos limites e aprender a externalizá-los. Sim. Porque não adianta só entender e falar assim: eu faço mais uma coisinha aqui, chefe. Me dá uma coisinha. A gente não sabe falar não. A gente não sabe dizer não. Isso eu tenho inveja de quem consegue. Ela tem maior cara de quem consegue. Eu consigo. A gente vai ter um episódio essa temporada só sobre não sei dizer não, é o título. Inclusive. Ai, que legal. Aí fiquem de olho aí, procurem aí. Eu estou aprendendo a dizer não, pra começar a dizer alguns sims pra mim. É isso. Porque se eu começo a dizer sim pra todo mundo, eu comecei... E, nossa, é uma paz. Porque o que a gente sente de medo, né, na questão de dizer não? Desagradar, ser rude de alguma maneira. Exatamente. Então, assim, a gente precisa parar de ficar... Porque isso tudo é uma adivinhação, uma leitura mental do que a gente acredita que o outro vai pensar a respeito de nós. É viver... A gente precisa... Parece ser egoísta, mas eu cada vez mais venho pensando nisso. A gente precisa se colocar como centro da nossa vida. Porque a gente é, no caso, né? A gente precisa. Mas aí a gente é o centro e os outros. Não, a gente precisa se considerar o centro para que a gente consiga estar bem primeiro, para depois olhar para o externo. Sim. Porque aí a gente consegue iluminar
né? Exato. A Zindieri fala da gente, né? Da gente acender o nosso sol, a gente fortalecer. Tem um termo que ela usa que eu sempre esqueço, mas que é isso, a gente precisa realmente cuidar desse nosso sol, que ele seja cada vez maior, que a gente possa iluminar outras pessoas. Exato, né? exato. E esse iluminar, iluminar e não queimar, né? Exato. Iluminar e Tudo não bom? queimar. Se a gente não tá bem, a gente não vai fazer nada Não. bem. Não. A gente não vai cuidar dos outros porque a gente deixou de cuidar da gente. Exato. Então é muito ruim pensar que quando a gente tá se negligenciando, a gente tá ferrando tudo. Porque Exato. vai chegar um momento que a gente vai só ser... A gente vai ser só cavalo e não vai ser gente. E pior, Exato, gente. e que não- vai dar pane no sistema também. Sim. Vai dar pane no sistema. Vai dar, como diria Pete, né? Eu tenho uma Pane amiga no que ela sistema, alguém teve... Ela teve paralisia facial Uhum. de estresse. Estresse. E era uma pessoa que falava sim pra tudo. Tá vendo? E aí ela aprendeu, mas é isso, a gente não pode aprender Chegando nesse no ponto. limite desse, Exato. Eu aprendi, eu tenho uns arrepios do nada, mas é por conta justamente do que eu vou falar agora. Eu aprendi que eu tenho que colocar meu limite porque eu tô com fibromialgia. E essa questão da fibromialgia, qualquer estressezinho já dá tem uma crise de dor. E é absurdo, assim, sabe? Eu acho que entre a dor e a fadiga, eu não sei o que é o pior. Nossa, né? sim. Então... Nossa, pior é você ter que escolher entre um, né? Às vezes eu durmo só, entendeu? Porque não dá. E aí, o que acontece? Isso aconteceu por conta de muitos estresses que eu fui vivendo na vida. E eu tive que começar... Aí, esse ano, eu falei, tá, eu preciso parar, olhar pra minha vida, saber o que fica, saber o que sai. Até de questão profissional também, tive Sim. que dizer alguns nãos, com muita dor no coração, mas tive que Sim, dizer alguns nãos. sim. Pra começar a dizer alguns sims pra mim. E aí, eu falei, cara, eu vou me permitir experienciar a vida. Viver momentos de lazer, porque eu me percebi que eu não me divertia. Eu me percebi não me divertindo, não confraternizando com a minha família, com os meus amigos, sempre trancada, trabalhando e resolvendo BO, sabe? E aí eu parei pra falar, cara, eu preciso começar a dizer alguns nãos. Por isso que eu disse sobre aquela questão, o que eu aprendi recentemente. Que, embora tenhamos muitos talentos, eu tive que dizer não pra alguns talentos pra começar a dizer sim pra o que fazia sentido pra mim. Naquele momento, né? Exatamente, porque pra não me sobrecarregar, porque uma amiga me disse isso, Lilian, você é muito talentosa em várias questões que você se propõe a fazer, mas isso também é um fardo. Eu falei, realmente, porque às vezes eu quero fazer tudo, porque eu cismei que eu quero fazer crochê, às vezes, eu cismei, ano passado eu cismei que eu queria fazer crochê, eu não sei de onde eu tirei que eu queria fazer crochê, e até meu marido falou assim, pega só uma agulha, porque tu não vai conseguir fazer, que vai ter muita coisa pra fazer, e aí eu cismei agora, que eu não sai da minha cabeça, que eu preciso aprender a fazer velas. Gente, Lilian, vamos conversar daqui a pouco. Lilian, vamos trocar uma ideia. E aí eu começo a falar, Lilian, não, você não vai fazer isso. Você compra uma vela, Lilian. Vai num negócio e compra uma vela. Tem gente fazendo umas velas bonitas, menina. Né? Compra uma vela, entendeu? Compra um casaco de crochê bonito, entendeu? Né? Então, assim, você trabalha pra isso. Então, eu tive que começar a dizer alguns nãos até pra mim mesma, porque às vezes eu me empolgo com algumas coisas, entendendo o meu limite, entendendo que eu preciso cuidar do meu corpo, Sim. da minha mente. E dizer não, entender qual é o seu limite, vem através do autoconhecimento. E autoconhecimento não é uma coisa que se ganha e fica pra sempre. Não é contínuo. É trabalhar diariamente e se entender, se perceber através das situações, através do outro, muitas vezes. Então, isso. dizer não é muito importante para essa questão da carga mental, colocar limites, porque senão dá tilt, dá pane no sistema. Dá tilt. Gente, eu vou convidar vocês então agora pra gente soltar. Já que a gente tá nessa sessão de desabafo, pra gente não dar tilt, a gente soltar, jogar pro universo. Vamos? Joga pro universo! Vamos lá, Lilian, eu vou começar te perguntando. Manda braba. Aquela verdade que você jogar, não precisa me explicar. Não vou te perguntar nada. Você quer desentalar. Fala. Gente, eu sempre falo do Instagram aqui, né? Mas a questão do Instagram, eu tenho ficado um pouco afastada dele, porque justamente nessa questão de me perceber. E eu tenho percebido o quão o Instagram, ele se tornou uma vida à parte na nossa vida. É como se fosse uma terceira obrigação nossa, uma terceira, quarta, quinta obrigação nossa. E isso, eu percebi o quanto isso estava me sobrecarregando, né? E eu tô tentando entender como fazer isso se tornar leve. Mas o Instagram, eu queria dizer que às vezes o Instagram é legal? Sim. Mas às vezes também ele é uma sobrecarga e a gente precisa também entender, porque essa questão da obrigação de estar lá para... Claro que dentro de uma empresa, dentro de uma questão, precisa montar uma marca, sim. tudo mais, mas também
essa marca é uma pessoa. E como que fica a pessoa atrás da marca? Nossa, a gente precisa falar sobre isso num episódio inteiro sobre isso. Sim. Como que fica a pessoa atrás da marca? Eu agora tô afastada porque eu tô olhando pra pessoa atrás da marca. Porque eu preciso, o meu corpo tá aqui toda hora arrepiada por conta da fibromialgia. Nossa, então, sim. assim, eu preciso olhar pro meu corpo. É uma obrigação. Então, eu tô dando conta do meu trabalho, tô dando conta de várias outras coisas na minha vida, de sonhos também que eu tenho, de desejos que eu tenho, porque isso não morre, né? Só morre quando a gente morre. Né? Assim, eu espero que todo mundo só morra os sonhos e desejos quando morre. Quando eu morrer. Mas o Instagram, ele se tornou uma terceira função, uma obrigatoriedade, como se fosse um novo RG nosso, sabe? Uma nova identidade. Porque você ali, você tá plena, né? Exato. Agora, desliga ali, né? Exato. Sim. E eu gostaria de convidar as pessoas a pensarem, beleza, tem a marca, mas e a pessoa atrás da marca? Como que ela tá? É isso. Ah, eu gostei, hein? Desse joga pro universo. Você, Verônica, o que você joga pro universo? Eu acho que dentro da mesma coisa, o que eu jogo pro universo é que eu não tenho e ninguém tem a obrigatoriedade e nem a responsabilidade de suprir as expectativas do outro. Então, às vezes as pessoas cobram de você coisas que em nenhum momento passou pela sua cabeça. Você fica, de onde você tirou isso, querida? Não é assim que funciona. Então, é difícil pra gente entender, ainda mais quando a gente tá exposta para outras pessoas. E aí elas começam a externalizar aquilo que elas querem pra você e nem sempre é o que você quer. Então, eu jogo pro universo que eu só vou fazer o que eu quero agora. Uhul! Ai, eu Adorei. amei! Arrasou! Olha, vocês não são obrigadas a suprir expectativas de ninguém, mas posso falar? Superaram muito as minhas expectativas. Bate aqui, arrasamos! Gente, eu amei essa conversa. Eu acho que a gente tem que combinar pra falar sobre os negócios do Instagram juntas. Que eu achei que deu um match top. bom. Não deu um Adorei. match bom? Assim, ela vai vir quatro vezes, então eu vou ter que vir 2. Ah, você vai fazer bem quando você quiser. Equilibrar o Ah, eu universo, gostei. né? Isso. Verônica, você me ligou, você tá aqui no mesmo dia. Quando você quiser. Muito obrigada por ter topado falar comigo. Deixa seu arroba pra quem ainda não conhece. @faxina boa. Maravilhosa, obrigada mesmo. Lilian, obrigada por participar pela terceira vez. Qual que é a música? A gente, eu não pensei na música. Ah, não! Eu só tô com uma música desde domingo do Bruno Marrone na minha cabeça. Qual que é? Ai, Dá uma palhinha pra gente. Gente, calma. Agora é na pressão, eu não convido, me deu branco. Sumiu. Gente do Depois céu. você me fala, então, eu coloco na edição. Por favor, coloca a música do Bruno Marrone e a minha música, tá? Que eu pedi a terceira vez aqui. Louva a Deus. Obrigada, meu amor. Mas muito obrigada pelo convite. Deixa a roubinha. É verdade. @LilianLacerda_. @LilianLacerda_. Arrasou. Obrigada, gente. Eu amei muito. Sabe uma coisa que eu não tô cansada? De vocês. De ter papo bom com mulheres maravilhosas. E, lógico, das nossas insetinhas que estão nos ouvindo. Então, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. Avalia com as 5 estrelinhas, porque isso faz com que esse papo, que é realmente muito relevante, chegar ainda mais longe. E pra você, eu desejo que você canse menos, que você tenha mais tempo para aproveitar outros sentimentos, para respirar. Respira, mulher. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Verônica Oliveira e Lilian Lacerda. Criação, apresentação e produção Sofia Menegon. Roteiro Letícia Silva. Edição Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira. Produção Maiara Dallapé. Beleza da apresentadora Estúdio W. Agradecimentos especiais Animal Chef, House, Almanat, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho, Fala You. Gravação Estúdio Banca Podcast. Técnico de som JBN. Imagem Jéssica Sacol.